Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Como prometido, cá estamos toda quinta-feira, meio-dia, na tua mesa, para podermos comer junto, trocar ideia e conversar sobre assuntos relevantes, à luz da palavra, à luz da teologia, assim por diante. Quero dar as boas-vindas aqui aos meus queridos amigos. Gustavo Kuipers, estamos junto? Tamo junto, pastor. Tá tudo feliz? certo? Tá tudo bem? Tô ótimo, né? E vocês estão bem? Eu tô com uma dúvida. O Kuipers é pastor já ou não? Tá na beira. Tá na beira. É estagiário. Estagiário. Ok. Não, porque eu tava gravando um vídeo e aí tava fazendo um programa do Na Mesa. Sim. Aí eu tô lá na mesa com os pastores e gente, o Kuipers, ele já faz coisa de pastor, mas será que ele já foi? Já derrumaram a aguinha lá e tal? Já desceu a pomba? Então ainda não, né? Então, Ainda não. Não tá na beira, assim. O Kuipers, ele vai ser provavelmente ordenado agora na conferência Ondadura. Ai, garoto, aí sim, ó, capricha na roupa, hein? Vai Olha fazer aí, essa aí que você tá usando agora. Entendi. Aliás, diga-se de passagem, eu já estou aqui usando uma peça da The Store que vai ser lançada na conferência Olha, Ondadura. bom Olha só que demais, coisa hein? bonita, Manda, cara. manda, vira. Até os confins da terra. Olha aí, rapaz, Muito bom. até os confins da terra. E o que é? Atrás é onda dura? Onda dura. Pô, sensacional, hein? E essa cor aí, o que é? Um verde limão, um abacate? Ou um maduro? amarelo. Eu acho que é um abacate, né? Um abacate fluorescente. Mas ficou muito legal, boa. hein? Ficou legal, ficou bacana. Meu, muito bonito. Maravilha. Maravilha. E tá tudo certo, Tô Gustavo? tudo certo, tô bem E o feliz, sucesso inclusive. na mesa? Pois é, exatamente. Já foi aquela meta lá do Bibo, lá pro Já Instagram deu? e tal. Já deu? Não, ainda não deu. A gente não divulgou, né? A gente tem que divulgar Tô mais. brincando, Ô, tô produção, brincando. põe o arroba do Kuipers aí na tela, põe nos comentários. Eu até abri a caixinha assim, pode colocar os temas aqui, mas acabou não Tu mandando. abriu, Então. tu abriu a caixinha? Não? Ainda não. Ah, mas também não ajuda, né? Aí Não, a não, gente- mas é que aí- vai ser, Tem acho que interagir, cara. Mano, eu já te Exatamente. falei da Deus oportunidade, né? Tem exatamente. que aproveitar. Rede Não. social é social. Você tem que socializar Boa, a rede Exato, social. entendeu? É Boa. isso aí. Então, Não, mas vou abre a abrir caixinha. essa caixinha, benção demais. Não, mas eu tô bem feliz, assim, com como que as pessoas têm comentado ali os episódios, né? Uns comentários muito legais. O pessoal engajou mesmo ali, tanto no do The Chosen, o segundo episódio ali também. Enfim, O segundo foi os sobre outros, como quem ler a já- Bíblia, né? Quem Legal, já, sensacional. já fez ali também. Tá sendo Que benção, bom, tô bem que bom. feliz. Muito bom, Tamo bom junto. demais, Kuipers. E Bom aí, demais. Bibotal, como você está? Daquele jeito, estou bem, graças a Deus, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Mentira. Eu lembrei dessa música agora, né? Que dá pra ver. Música boa. E tô bem, graças a Deus, mano. E agora esse novo formato pra nós ficou muito bom aqui, enquanto verdade. equipe na mesa. Vocês perceberam que a roupa meio que repete? O pastor ele põe um cara preparado, velho. Ele troca de roupa. É. A gente, Eu e o Bibo trocamos a também. gente troca de roupa, eu e o Kuipers. Troca exato. entre si. A gente troca entre nós. Mas na próxima série de gravações eu vou estar com looks diferentes aqui. Mas Boa. estou feliz. Gostei desse formato. Atrás seus insiders lá. As minhas insiders. Patrocina nós, insider. Aí, ó. Patrocina aqui, ó. GG. Podemos dar o GG. privilégio do insider aqui, ó. Já colocar pensou? na mesa. Olha, aqui. é porque podcast sucesso tem patrocínio da Insider, né? Então vamos lá. Mas, ó, muito legal. Então, e nunca atrasa agora, né? Meio-dia, toda quinta-feira, tá na mesa da galera. Maravilha. Não Tá na- tem trânsito Não mais. tem trânsito, exato. Reunião, emergência. Sensacional, muito bom. E aí, tá mais direto ao ponto também. Também. Porque 40 minutos, uma hora a gente resolve aqui, bate um papo e É todo mundo verdade. sai edificado. Sensacional. benção. E é isso aí, sem mais delongas. Roda aí a vinheta do Na Mesa. É isso aí, meus amigos. O assunto hoje, ele é um assunto, vamos concordar, talvez Ele é estranho. estranho. O título, idolatria familiar. Ele soa estranho, esse título. Até porque ele é estranho, porque de certa forma algumas pessoas podem encarar a ideia de falar contra a idolatria familiar como sendo uma forma de tentar desmerecer a família ou algo do tipo, que é algo que tem sido atacado já faz algumas décadas pelo movimento secularista e assim por diante. E, obviamente, a nossa tentativa ao conversar sobre esse assunto não é atacarmos a família. Eu entendo o valor da família, todos nós entendemos o valor da família, mas é compreendermos o lugar da família no plano de Deus, no projeto da salvação e assim por diante, e não a elevarmos a um patamar perigoso também. Exato. Tão perigoso quanto o secularismo que tem tentado desfazer as famílias. É um tema assim, primeiro que o tema, né, idolatria familiar. Se a gente usa ali, né, o termo idolatria, né, o adjetivo de alguma forma, né,
Idolatria seria um adjetivo? Agora deu um bug na gramática aqui. Uma definição aí, né? Mas eu queria falar bonito no gramática, mas me faltou a gramática aqui agora. Português, supletivo. Mas quando a gente coloca assim esse título, idolatria familiar, é legal qualificar isso, né? O que a gente quer dizer com idolatria? Porque, de fato, como o pastor Lipão falou, quando a gente fala sobre esse tema, e aliás é um tema que foi aquecido aí na internet por conta do Ângelo Basso, que vai estar na conferência, inclusive, Iago Martins, que já esteve, e é um tema que o Tim Keller já fala há 15 anos, né? Então, assim, só que agora voltou de novo para a bolha da internet, porque são conservadores tratando esse tema. E é muito bom, porque é uma crítica interna, é uma crítica de quem valoriza a família, de quem está ali também lutando pela família, só que reconheceu que há uma idolatria. E a gente poderia definir idolatria, né, Kuipers? Não sei como é que você definiria idolatria. Não, eu realmente... Não, então tá bom. Idolatria. não, mas realmente assim, geralmente quando a gente coloca algo no lugar do próprio Criador, do próprio Deus, né? E olha para aquilo como a nossa completude, a nossa plenitude, o fim de todas as coisas, né? Exato. Então, e acaba que essa crítica vem nessa direção, né? Porque eu também vi algumas pessoas que daí rebateram a crítica, no caso, criticaram quem estava criticando a idolatria familiar. E essas pessoas muito estavam assim, parece que estão jogando contra a Bíblia, ou estão jogando contra a ideia de que a gente tem que ter famílias fortes. E é bom que a gente, hoje na sociedade, promova isso. Só que qual que é o problema? O problema está justamente em promover isso, às vezes, no lugar do próprio Salvador, ou isso como a finalidade última. Como a finalidade da salvação. Da própria salvação, ou como o projeto máximo que a gente teria nessa terra, enfim. E até, inclusive, eu acho que é um tema interessante para ser abordado, porque, ao meu ver, é a pedra de tropeço do evangelicalismo norte-americano. Se a gente for olhar ali para a década de 70, 80, o crescimento evangélico nos Estados Unidos era enorme, a valorização da família era muito grande, aquela família margarina, sabe? Aquela coisa bonitinha e tal, enfim. E que parece-me que a gente olhando para a cultura americana, houve um esvaziamento do evangelho e uma supervalorização da família ao ponto que gerou filhos rebeldes que hoje geram outros filhos que estão destruindo a família. Então a gente percebe que, na verdade, a idolatria familiar, ela aponta, no final das contas, para a destruição da própria família. Sim. Porque, no final das contas, é o evangelho que salva, né? Então, se os nossos filhos não tiverem o contato com o evangelho de Cristo, ainda que tenhamos uma família super mega estruturada, eles vão produzir e gerar famílias em um futuro destrutivas, né? O lance, talvez quem ainda não esteja entendendo o papo, assim, é como assim idolatrar a família? Tá, idolatria é aquilo que ocupa o lugar de Deus, mas eu amo a minha família, mas é claro que eu amo a Deus mais que a minha família. Talvez o lance, para ficar um pouco mais claro para as pessoas o que a gente está tentando falar aqui, é a idolatria de um modelo de família. E é muito perigoso quando a gente fala isso, porque, de fato, a galera pode achar que nós estamos falando contra a família. E não é isso. Mas, às vezes, é um modelo de família que as pessoas institucionalizaram como modelo bíblico de família. E quando eu falo modelo bíblico de família, eu tenho um problema seríssimo. Porque não existe um modelo bíblico de família. E quando a gente... E aqui eu estou falando essa frase por minha conta e risco. Que quando a gente está falando isso aqui, e aqui eu abro um parênteses bem gigantesco, porque num podcast que eu fiz, a gente não abriu esse parênteses, e o pessoal achou que a gente estava falando assim, então quer dizer que pode família, 2 homens e uma criança. Quer dizer, não é esse... Não, a gente não está discutindo esse tipo de coisa aqui. A gente não está falando sobre os fundamentos da família. Exato. A gente está falando, gente, de... Quando a gente fala de família aqui nesse podcast... Aqui, abre a câmera aqui, editor. Quando a gente fala de família aqui nesse podcast, a gente não está discutindo tipos de família. Homem com homem, mulher com mulher, esse tipo de coisa. 3 homens, 2 mulheres. Exato, 10 homens e 2 mulheres. A gente não está discutindo esse tipo... Sempre que nós falarmos família aqui, a gente está entendendo um homem, uma mulher, filhos. A gente está entendendo, assim, um núcleo familiar tradicional, por assim dizer. Isso é um princípio criacional. Então, acerca desse princípio criacional, não está em debate na mesa. Esse é o ponto. O que acontece? Então, quando a gente fala de um modelo bíblico de família, não existe, é isso, porque... O modelo de família, ou melhor, os tipos de família que aparecem na Bíblia, eles mudam conforme a cultura. Então eu não consigo canonizar um jeito de ser família, entende? Porque quando eu digo assim, por exemplo, um jeito canonizado de ser família. O homem, ele é o sacerdote do lar. Já fizemos até aqui um na mesa das antigas. Gente, quando eu digo que o homem é o sacerdote do lar...
esse modelo, né? O homem, eu tô pegando um aspecto desse modelo. Líder espiritual da casa. Espiritual. Gente, isso simplesmente não está na Bíblia. Sim. Né? E, na verdade, é um atentado contra a própria Bíblia, né? Porque quem disse que o homem é o sacerdote do lar é o Império Romano. Sim. Coloca o homem como sacerdote de César, né? E que vai contra o Novo Testamento sobre todos os crentes, né? Exatamente. O relacionamento ali. Aí, ó, o Lutero já levantou. Claro, mas é isso mesmo. É o da liberdade cristã. Exatamente. Né? E também a carta como é que é? Carta à Alemanha lá, como é que é? A nação. A nobreza da nação alemã. A nobreza da nação alemã. Então, o que acontece, gente? Quando eu digo isso, eu jogo um peso. Mas é responsabilidade do homem. Não é da mulher também. E outra, quando eu faço uma afirmação como essa, porque o homem é o sacerdote do lar. Gente, tem lares que não tem homem. Simplesmente porque os homens foram embora, ou morreram. Ou morreram. Então, assim, já percebo que quando eu crio um modelo e eu canonizo um modelo, eu excluo muita gente do reino de Deus. A mulher tem que ficar em casa, a mulher não pode trabalhar. Você, de novo, não tem base bíblica sólida para isso. Entende? Então, assim, o problema da idolatria familiar é quando eu idolatro um modelo e eu digo que esse é o modelo bíblico, sendo que a Bíblia não tem um modelo. A família é isso. Lembrando daquele parênteses que eu fiz no início aqui. E eu vejo que, assim, esse assunto me lembra muito um problema debatido já há alguns séculos sobre o problema na Europa do cristianismo pós-reforma com relação ao quê? A um protestantismo cultural que surgiu. Do tipo assim, por exemplo, a gente idolatra um modelo de família ou estrutura um modelo de família e basicamente diz o seguinte: se você vive este modelo aqui, logo você é povo de Deus, logo você está salvo, logo está tudo certo e resolvido na tua vida, é próspero, logo você tem todas as bênçãos, logo está tudo certo. Como se viver um modelo específico fosse sinônimo de salvação, ou fosse sinônimo de você ter sido encontrado por Cristo, algo do tipo. Isso tem tudo a ver com o protestantismo cultural, que foi denunciado inclusive depois no século XX, século XIX, XX, como um dos fatores que matou o cristianismo na Europa. Por quê? Porque as pessoas estavam começando a colher os frutos bons na sociedade do cristianismo, do protestantismo, afinal de contas, o desenvolvimento da riqueza, o desenvolvimento da família, da moral, uma sociedade segura, uma sociedade justa, enfim. E quanto mais se desenvolveu isso, mais se esqueceu os valores que geraram aquilo. Esse é o ponto, E aí chegou um momento em que, tipo assim, olha, tá nascendo novas gerações, e o que eu passo para essas novas gerações? Não mais o fundamento que deu resultado a isso, que é Cristo. Mas agora eu passo só esses valores. Você tem que ser justo, você tem que ser bom, você tem que ser correto, você tem que desenvolver o teu capital, você tem que, enfim, ter uma família estruturada. Tá, mas não passou-se mais o fundamento. Até que chegou um momento em que isso degringolou e ninguém mais se lembra do fundamento, tanto que daí vem a crítica do Nietzsche, né? Que Deus está morto, nesse sentido. Sim. De que, olha, vocês mesmos mataram Deus. Vocês mataram Deus porque justamente vocês geraram toda essa cultura cristã, se esquecendo do fundamento da cultura, e acabou que isso já não dá mais conta, né? Tanto que hoje você vai num país extremamente seguro, extremamente polido, extremamente belo, dentro de um padrão moral cristão. Mas que ninguém nem sabe o que é Cristo ou o porquê das coisas. E diga-se de passagem, né? Um país organizado, belo, economicamente próspero durante pouco tempo. Porque a Europa... Exato. Ela caminha, como os Estados Unidos da América, ela caminha para uma derrocata eminente, que não tem como fugir. Os dados apontam para isso, né? O crescimento da China, Índia e assim por diante vai sufocar as grandes economias que vieram oriundas do pós-protestantismo e assim por diante. E muito baseado justamente nessa ideia de você estabelecer o resultado em detrimento daquilo que produziu o resultado, daquilo que produziu o fruto. E aí tem esse lance de precisamos resgatar a família. Daí eu acho que no afã de resgatar a família, o conservadorismo acabou idolatrando a família e colocando um modelo de família como a salvação para a sociedade. E só que esse modelo, ele não atende as pessoas como um todo, né? Então, por exemplo, mas com base no que vocês estão falando isso, gente, com base nos muitos perfis, tanto de conservadores protestantes como conservadores católicos, que vende a ideia, né, da família grande, numerosa, a mulher bela, recatada do lar. Gente, esse jargão que virou piada nacional, mas ele tem uma origem. Ele tem uma origem justamente nesse conservadorismo. A mulher bela, recatada e do lar. Quando você fala que... Eu lembro que ano passado, ou ano retrasado, nós do Bibotalk já apanhamos. Quando a gente falou desse negócio de mulher trabalhar fora e tal. Isso é um absurdo e tal. Porque eu vivo na América Latina, eu vivo no Brasil, que é onde, se as mulheres não trabalharem, as pessoas muitas vezes não vão poder comer direito, entende? Então, assim, e como se ela tem que ser... o negócio da mulher, ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos.
É claro que se ela puder, é uma coisa maravilhosa. Mas é né? que tá, mas isso só funciona para teórico que vive às custas da sua teoria. Exatamente. Então ele tá lucrando das pessoas que estão pagando para ele emanar essa teoria dele, enfim. Mas para a maioria das pessoas é impraticável. Impraticável, não tem como. E cara, não só impraticável, mas como também destrutivo. E é óbvio que, por exemplo, muitas pessoas que estão ouvindo isso agora, talvez discordem. Mas discordem dentro de um ponto de vista ainda não testado, entende? Do tipo assim, eu discordo da premissa, mas eu ainda não testei a premissa para ver se é fato que ela vai gerar bons resultados. O que eu quero dizer é o quê? Existe uma geração no Brasil jovem iludida. E isso me preocupa muito. Uma geração jovem iludida pensando que abraçar determinados discursos, falas, padrões, normalmente norte-americanos, vão resolver o problema da vida e é viável ir por esse caminho. Algumas poucas famílias que eu vi abraçando esse tipo de modelo, eu já vi em pouquíssimo tempo não conseguindo bancar esse modelo. No sentido não só financeiro, mas no sentido emocional, cultural, familiar, assim por diante. Por quê? Porque é necessário fazermos uma teologia latina. Exato. É necessário olharmos para os princípios da palavra e aplicarmos a realidade latina, que é totalmente diferente, gente. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Você tem que entender isso. Quando você lê um livro de qualquer americano que está fazendo aplicações bíblicas, você precisa entender que o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Vamos dar um exemplo aqui que não tem a ver com a família, mas, por exemplo, há uns 4 semanas atrás, bombou um vídeo do Piper, né? Dentro também da bolha reformada. E o Piper criticando a aposentadoria. Gente, quando o Piper critica a aposentadoria, é dentro de um contexto americano, onde o camarada com 55 anos está aposentado, no subúrbio, morando bem, e não quer fazer mais nada da vida. Sim. Nesse sentido, há uma crítica aí. Agora, por brasileiro, meu maluco, que nem sabe se vai se aposentar, né? O INSS, né? Isso não será suficiente. Mas, assim, ele mal sabe que vai dar. Mano, é uma outra, não cabe. A aplicação do Piper não cabe na nossa realidade, como tantas outras coisas. E é justamente isso. Esse modelo de família, né, que nasce aí com a burguesia americana, é um modelo construído, é uma discussão de, sei lá, 50 anos atrás, entende? Que não cabe na nossa realidade. E que nessa parte destrutiva que o Lipão cita, né, é exatamente isso, que serve para a família e serve para outros assuntos. Se você olha para um livro de família norte-americano, europeu, e você tenta aplicar tudo aquilo na sua realidade brasileira, ali dos 2 salários mínimos, ou de uma realidade ainda muito suada e diferente da realidade norte-americana e europeia, enfim, não que não sejam suadas nos seus contextos, né, mas deu pra entender. Você olha pra isso e você... Diferentes Soares. Como? Diferentes Soares, exato. Soares, Mas você olha pra isso e você pensa assim, bom, aqui tá desenhado um padrão de família que por A mais B citam versículos e tudo mais, dizendo, cara, isso é ser família, isso é ser homem, isso é ser mulher, isso é ser um pai e uma mãe cristão. E aí você olha pra tua realidade e você fala, meu, é impossível encaixar. Então quer dizer que eu não sou cristão, ou sou menos, ou tô desonrando a Deus? E o que eu tô fazendo? Tô ofendendo ao meu Criador? Quantos homens, cara, tiveram crise porque entenderam que eles têm que ser o provedor do lar? E aí o cara manda a mulher ficar em casa, entendeu? Manda a mulher ficar em casa. Aí vem com essa ideia do homeschooling, que não, tem que fazer homeschooling, porque a escola tá toda deturpada, não sei o que lá. Mano, a mulher não tem a mínima condição de fazer homeschooling, porque não é qualquer um que pode fazer homeschooling, entendeu? Não é qualquer um. Pode ser uma prática legal, eu não sou contra o homeschooling, mas tem que ser uma pessoa que saiba fazer. Aí o que acontece? O cara se encanta com essas páginas de família cristã, de feminilidade, de masculinidade, e tá cheia dessas páginas aí, ensinando esse modelo de família bíblico, entre aspas aqui. E aí o camarada entra nessa pira, entendeu? Só que, mano, ele ganha 2.300 limpo, entendeu? E ele não dá conta de manter a vida da família dele com 2.300 ou até às vezes menos que isso. E aí ele entra numa espiral porque ele acha que não tem a bênção de Deus, que ele não é agraciado por Deus, como aqueles modelos do livro que ele viu, dos influencers que ele assiste. E olha só, cara, a preocupação e a noia que esse cara entra, entende? Ou a mulher, né? Que não, eu vou ser do lar agora, e aí ela não... tiramos as crianças aqui. E fora que, um parêntese aqui, tá? E aqui não sei se meus amigos concordam, mas vem inclusive uma galera anti-vacina aí no meio.
Porque às vezes... Antes muita Da coisa. onde tu tirou a vacina? Não, eu tirei, velho. Eu fiquei pensando, o que ele vai puxar? É no sentido de, cara, muitas dessa galera aí são... Porque eles é uma parada meio É uma conspiratória. pauta... Tipo assim, não, e vacina também é o governo querendo não sei o que lá. E, cara, e vem até uma parada meio... A galera não quer vacinar as crianças e tal. Tá no pacote ali, entendeu? E, mano, e aí olha a frustração daquela mulher que não consegue, né? Fazer homeschooling, não sabe ensinar direito, porque, entendeu? E aí também não estava preparada. Tinha a profissão dela e, de repente, tem uma frustração interna porque sente saudade da profissão dela. Ô, mano, que tristeza E isso acho aí. que isso é um ponto interessante no sentido, não da vacina, porque eu não sei de onde tu tirou a vacina ali, mas não, tudo é que bem. dentro desse bojo, muitas vezes, né, desse modelo familiar e tal, que não, o governo não presta, então o governo quer fazer mal pra gente e as vacinas estão nesse pacote aí. Sim. Mas fecha parênteses com essa vacina aí. Mas, vacina salva vidas. Salvam vidas. A Europa tá com sarampo. Por quê? Porque aqueles caras lá na Europa não se vacinam. Não sei. Mas o Bibo tocou num assunto que eu acho que é interessante, que Tirando a é um vacina? desdobramento, que é um desdobramento disso, que é essa questão, até eu diria, do abafamento de sonhos, de dons, de ministérios dentro da família, por conta desse modelo familiar. E, obviamente, que em grande medida disso é relacionado às mulheres. Por exemplo, essa semana mesmo, Deus me ministrou algo muito pontual. Surgiu a questão do Rio Grande do Sul, né? Deus, Essa demanda, enfim, tão triste, enfim, do Rio Grande do Sul. E, obviamente, que eu me movi de compaixão, como qualquer cristão deve se mover de compaixão. Qualquer ser humano com coração aí circulando no sangue, né? Mas, ainda que me movi de compaixão, eu, digamos assim, não pensei em alguma iniciativa, alguma coisa para tentar ajudar. Ficou meio em choque com o rolê. Exatamente. Mas, em contrapartida, cara, eu creio que a minha esposa, isso já ao longo do tempo, ela tem um dom de misericórdia. Isso eu vi já N vezes. A minha esposa já levou criança para casa, levou bebê que a mãe morreu e trouxe para casa pra gente cuidar 2 Tá aí semanas. o Zay, que você acompanha, foi sacanagem. Não, Zay, você é filho nosso. Filho de sangue. Não, mas enfim, minha esposa, ela tem esse dom de misericórdia. E quando ela viu isso, ela falou, eu preciso ir para lá. E aí, nessa coisa meio de padrão, né, a primeira coisa que eu pensei é, eu não posso deixar ela ir sozinha, eu tenho que ir junto com ela. Isso, o protetor, né? O protetor, tal, enfim. E é óbvio, não mal intencionado, né? O desejo de ir junto com ela, o desejo de dar suporte, ajudar, tá ali e tal, enfim, também movido de compaixão, né? E aí Deus foi me ministrando a respeito de que esse era o ministério dela, era o dom dela. Eu tenho um ministério, eu tenho um dom, eu tenho outras habilidades, inclusive usei, né, meus recursos, enfim, para poder, de alguma forma, dar suporte para que ela pudesse estar lá, enfim. Então, a gente levantou 30 toneladas de alimento, levantamos mais de 100 mil reais de donativos direcionados ao Rio Grande do Sul, mas eu olhei para ela e disse, vá, Deus te abençoe, porque esse é teu ministério. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é inconcebível dentro de um modelo pré-fabricado de família. Exato. Porque a mulher, nesse sentido, é recatada do lar, deveria estar em casa cuidando das crianças. E quem está cuidando das crianças nesses dias sou eu. Olha aí. E a minha esposa está cuidando da criança dos outros, entendeu? E cuidando da família dos outros. E está lá correndo, socorrendo, dando suporte. Galera assim tá por 2 diante. dias sem comer direito, toma banho, mas Lari, tá Muito tudo iFood. bem. Tá Não, tudo bem. tá tudo iFood, alinhadinho, maravilha. Motoqueiro não, já fica lá. Mas o que eu quero dizer é o quê? Esse modelo, eu vi isso na igreja que eu pastoreio. Algumas pessoas abraçarem esse modelo e ver ministérios sucumbindo, cara. Mulheres extremamente inteligentes, intelectuais, mulheres que poderiam estar ensinando e assim por diante, simplesmente foram abafadas. Porque esse modelo é muito interessante, cara, porque grande parte das vezes eu vejo uns homens meio ruim, sabe? Uns homens, tipo... Cabeça ruim. dura. Não é nem cabeça dura, ruim mesmo, gente meio tola assim e tal. E que, para tentar ser o líder espiritual da casa, ao invés de correr atrás do prejuízo e serem homens muito melhores, o que eles tendem a fazer é diminuir as mulheres, colocar debaixo deles, entende? Sim. E isso é terrível, cara, porque além de
eles, obviamente, se sentirem extremamente ameaçados pelas mulheres, eles acabam matando dons, chamados, ministérios e tudo mais. E isso gera crise para todo mundo, né? Porque daí vão olhar e vão dizer assim, não, mas então você é menos homem por estar fazendo isso, entende? Ou por estar se submetendo a essa realidade, enfim. Então vai gerar crise para a mulher, vai gerar crise para o homem, né? A minha esposa também, ali, quando ela foi entrar na faculdade, né? Então ela tinha recém terminado o ensino médio dela. E ela é muito inteligente, tanto que ela passou em 5 vestibulares ali direto, enfim, né? E ela realmente tinha uma capacidade, assim, intelectual muito à frente, assim. E numas conversas que a gente estava tendo naquela época, a gente estava consumindo alguns conteúdos, assim, de família... tradicional nesse sentido, enfim, desses modelos de margarina fechado norte-americano e tal. E a gente nunca teve uma conversa, assim, firme sobre esse assunto, algo do tipo, né? Mas um dia ela, consumindo páginas de feminilidade e tudo mais, já estava tudo aprovado, enfim, tudo mais. E ela falou assim, amor, queria compartilhar contigo que eu tenho orado essa semana porque eu tô com um peso na consciência, assim, porque... parece que eu tô errada em estar fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, daí, graças a Deus, ela teve também essa sabedoria, né? Eu me sinto desonrando a Deus e, óbvio, a meus pais também, né? De toda a formação e capacitação que eles tiveram comigo ao longo de toda a minha história. E de Deus ter me dado recursos e dons, enfim. E agora eu simplesmente falar, eu não vou usar, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou ir adiante, porque eu não posso. Eu tenho que, sei lá... eu tenho que ser serva do meu marido, e matar isso de alguma maneira, enfim, né? E eu vejo assim, cara... e eu, às vezes, converso com algumas... mulheres e homens, né, mais novos que estão recém começando a casar, algo do tipo, e às vezes é esse discurso, sabe? Não, eu entendi que realmente eu não devo sonhar, eu não devo... tu pensa em fazer alguma coisa? Não tô pensando muito não, porque eu acho que tem que ser isso mesmo e tal. E não que isso também seja agora, todo mundo tem que trabalhar, não é isso, né? Mas, enfim, endeusar ou demonizar isso, eu acho que é muito destrutivo. Louco, porque, assim, eu sempre fui um defensor de que a mulher, se ela quiser, ela pode trabalhar e em muitos casos ela precisa trabalhar, senão a galera não come direito. E defendo isso, porque maridos abandonam, maridos morrem, por aí vai, né? Eu falo isso já tem uns 4 anos na internet. E hoje, lá em casa, a nossa realidade, a Xanda, ela trabalha em casa, né? Ela é uma bela recatada do lar, entende? Só que a gente Hipócrita. Você que está promovendo essa cultura no Brasil. Pelo contrário, é porque a gente pôde, né, ter essa decisão, entende? Só que é o seguinte, a Xanda tem uma profissão, entende? Que, inclusive, quando der, ela volta, entende? Aliás, eu sempre deixei aberto para ela voltar quando ela quisesse. E eu acho que também aí vale uma ressalva que é importante, que aqui a gente não está desconsiderando, por exemplo, o fato da maternidade, que de fato é a mulher que carrega o bebê na barriga. Os primeiros cuidados imediatos é a mulher que tem que dar, o marido não consegue dar, não é uma questão aí de dividir tarefas, é uma questão de marido não ter peito para amamentar. Biológico. Biológico. Tanto que uma criança que nasce sem, que digamos, aconteceu alguma fatalidade com a mãe, né? Essa criança, ela tem um déficit, né? Ela tem um déficit, porque falta a mãe, o cheiro da mãe. Mas isso não é perpétuo. Exatamente, né? exatamente. E é muito ruim quando se torna perpétuo, e eu não diria nem só ruim, cara, mas muito perigoso, que daí eu vou tocar numa outra seara, que é o quê? As mulheres, até inclusive uma vez eu fiz um post sobre isso, arrumei muita briga, então não sei se eu vou arrumar uma briga agora, né? Vamos lá. Prepara o corte, editor, vai. Mas basicamente, enfim, eu peguei um protótipo de uma casa na Galileia Antiga e disse, ser do lar na Galileia Antiga. E aí peguei um apartamento comum de 70 metros quadrados de hoje, ser do lar no dia de hoje. Ser do lar na Galileia, naquele período, era pegar a roupa e ir até o mar da Galileia, lavar a roupa com as mãos, era cuidar dos animais dentro de casa, era fazer a refeição, era... enfim, cuidar, esmagar as uvas quando o marido trabalhava com uva, esmagar azeite quando o marido trabalhava com azeitona. Azeitona, isso. Ou seja, ser do lar na Galileia era uma coisa. E ser do lar era um hoje, trabalho, né? Num apartamento de 70 metros, é outra coisa. É outra coisa. Você tem lá uma lavadora com secadora, tem um micro-ondas, tem um forno, tem um Netflix, enfim. Isso. E por que eu digo que é perigoso? Porque acaba produzindo e gerando mulheres improdutivas. E mulheres improdutivas, como homens improdutivos, acabam se tornando o quê? Fofoqueiros e cuidadores da vida alheia. E Paulo fala sobre isso para Timóteo.
né, sobre as mulheres viúvas, por exemplo, que a gente deveria ter o devido cuidado para que elas não fossem fofoqueiras, cuidadoras da vida alheia, assim por diante. Então, esse modelo, quando não refletido e quando não ponderado, ele é perigoso em vários sentidos, Sim. em vários aspectos. Ele pode ser nocivo em vários aspectos. E com isso, obviamente, que como o Bibo bem falou, não estou dizendo que a família que podendo, enfim, entendendo espiritualmente que seria bom para os filhos, decidiu fazer isso e faz isso não seja algo bom. É óbvio que é bom. Sim. Agora, o que eu estou falando é sobre um peso para pessoas que não podem financeiramente e por outros motivos viverem essa realidade, e outro para tirar um peso de pessoas que não querem viver essa realidade. Exatamente. Pessoas que, por exemplo, homens e mulheres que têm projetos, sonhos, que foram chamados por Deus para cumprirem chamados específicos, que são coisas que, por exemplo, nos nossos dias, inclusive, a gente tem apagado. A gente tem apagado da Bíblia, grande parte das pessoas tem apagado da Bíblia, por exemplo, Mateus 10:37. Que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que palavra forte de Jesus. Jesus estava dizendo é o quê? Ele exige amor supremo. O amor a Cristo e a causa de Cristo é superior aos afetos da vida, aos afetos familiares. E óbvio, deixando bem claro que Jesus não estava ali fazendo um convite à destruição familiar. Mas o que Jesus estava dizendo é, se uma coisa colidir com a outra, o amor a Deus tem que ser superior. E, na verdade, o amor à família é condicionado pelo amor a Deus. Eu amo a Deus e por isso eu amo a minha família. Eu amo a Deus e por isso eu amo minha esposa. Amo a Deus e por isso eu amo meus filhos. Portanto, colocar a família no lugar que cabe a ela é bíblico. E o que não é bíblico é colocar a família que pertence no lugar que pertence ao Senhor. Inclusive dando um ar de superioridade, um ar de estou vivendo o evangelho puro. Já ouviu essa palavra, essa expressão? Sim. Estou vivendo o evangelho puro. Enquanto, na verdade, é só um modelo. É só um modelo Inclusive, que emprestou. tem até foto que eu já vi, né, esses irmãos que idolatram esse tipo de família. Até foto aqueles modelo antigo, né? Que retrata bem esse modelo antigão, com aquele coisa meio velho oeste e tal, aquele vestidão de prenda. Beto Carreiro lá quando tu vai. Exatamente, Beto Carreiro. Mas eu queria queria falar da tua mulher, quero focar sobre a tua mulher, porque é um exemplo muito legal, um exemplo na prática, né? Tu imagina se, porque tu percebe... É que só... falando uma coisa, o modelo não é nem faroeste, né? O modelo é Estados Unidos década de 50, década de 60, cara engomadinho, com gravatinho. A mulher sentada, o homem sentado ou a mulher sentada? Eu não sei. Aí tem uma galera, uma penca de filho, preto e branco. Aquele mulher sépia, com saiona, isso, aquele meio sépia, né? Não é nem preto e branco, é sépia. Mas eu queria falar da tua mulher, cara, porque assim, olha só. Ela é uma pessoa com talento, como você já falou aqui, é alguém que nem incentivada pelos pais a estudar, para ser alguém na vida, né? Esse lance de, você é talentosa, vai lá, escolhe alguma coisa, vai ser alguém na vida. Mas começou a ler páginas de feminilidade que inculcaram na cabeça dela, não, você tem que servir ao seu marido, né? E porque é isso, né? Essas páginas, não, a mulher é auxiliadora, que já foi provado que é uma tradução ruim, né? A mulher é uma aliada, não é auxiliadora, ela é uma aliada, ela está do lado, ela é uma aliada de todo o propósito de Deus para a humanidade. Então, o que acontece? Cara, mas ainda bem que vocês tiveram nessa consciência, essa conversa, e ela não embarcou nessa. Porque tu vê, hoje ela tá formada, né? Ela se forma em dezembro. Não se formou ainda. Vai se formar agora. O que ela tá fazendo agora? Residência? Os estágios finais ali. Residência é só depois que se forma, né? Mas olha só, tá seguindo o talento dela, os recursos que ela vai ganhar vai ser uma bênção para a família de vocês. Com certeza, vocês agora na liderança de jovens, ela conversa com a galera que tá em período universitário, ela tá nesse período. Tem autoridade. Tem autoridade, entendeu? Não deixou de servir a Deus, não deixou de servir no sentido de como tu a serve também, ela também serve, sabe? Cara, isso é maravilhoso, entende? E assim, com certeza, é muito bom, né? Eu digo assim, que é muito bom ter alguém que tem um salário legal e tal, isso dá dinamismo, dá liberdade na vida, porque, cara, é isso, é tolher talentos, é tolher pessoas que têm muito potencial em nome de uma ideologia, não em nome de uma teologia bíblica. E não colocar isso como
o alvo de todas as coisas, né? Porque e ter um ritmo equilibrado entre todas as demandas, né? Igual o pastor Lipão falou. Tu não coloca nem a família, né? Do pai e mãe, a mais que a mim. Tu não coloca nem a família, mas também tu vai colocar a profissão, tu vai colocar nada. Tu vai colocar o teu chamado diante do Senhor e diante das esferas que você tem para se relacionar, para se envolver, para se desenvolver. Você vai aplicar ali de uma maneira ponderada aquilo que tá dentro da tua realidade social, econômica, enfim. Mas até o Lipão falou sobre essa fala de crítica, né, da Casa da Cesareia lá e de hoje em dia. E eu acho que, assim, historicamente falando, não tem por que ter uma crítica muito forte, mas se tu quiser criticar, tu fica à vontade pra criticar. Mas é bem assim esse ponto do sacerdócio, o desenvolvimento histórico disso, né? O homem ser o sacerdote. Se você olha para a história da igreja, você não vê esse discurso sendo promovido toda hora. Como a gente falou, os reformadores não promoveram esse discurso também. Você vê que é um discurso recente, realmente ali, século XIX, principalmente século XX. A gente falou as famílias ali da década de 50, 60, 70, enfim. Então você vê que é esse modelo. Mas por que historicamente isso não se sustenta? E até, só falei um parênteses, né? Até de certa forma como uma fuga da igreja, que é um outro ponto. Essa ideia do tipo, vamos fazer um culto familiar nosso, por diante, porque a família ficou tão grande, tão boa, tão incrível, que a gente nem precisa mais de comunidade de fé, a gente precisa mais de autoridade sobre a nossa vida. Agora a gente vive no nosso clã aqui. E que é totalmente nocivo e antibíblico, né? Sim, exatamente. E justamente, e com relação a sustento, provisão, é interessante que nunca na história o homem foi o responsável pelo sustento e pela provisão da família. Mas a família era responsável pelo sustento e pela provisão da família. Exato. Então você percebe o homem tendo, por exemplo, desde lá dos tempos mais antigos, o homem vai caçar, a mulher vai coletar, mas os filhos estão em casa também cozinhando, fazendo pão, fazendo o leite, fazendo a manteiga, enfim. A família é responsável. A família é responsável por prover a família, por cuidar da família, né? Tu sabe que... Te interrompi? Eu só ia falar mais uma coisa, mas pode falar. Não, eu gosto de falar. Não, é porque eu tive uma discussão recentemente. O Lipão até conhece. Aliás, o Lipão viu recentemente, tipo hoje, essa pessoa. Porque eu percebi nele, né, essa... Tipo assim, não, o homem é o provedor. Eu falei, cara, não. O homem... Da onde tu tira que o homem é provedor? Não, porque ele é. Mas, cara, qual é a base bíblica para isso? Não, porque ele é o cabeça do lar e tal. Então, vamos fazer a tua leitura de Efésios 5 ali. O homem e o cabeça do lar e tal. Mas, cara, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Alimenta e serve e tal. Ou seja, é muito legal que Paulo coloca nas mãos de Cristo tarefas femininas, né? Ou seja, ele põe tarefas femininas naquilo que Cristo faz pela igreja, como o homem deve fazer pela mulher. Mas, cara, não tá dizendo ali que o homem é provedor do lar. Aí eu falei assim pra ele, mano, vamos lá, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Você casou e a sua mulher, ela é uma baita administradora e ela recebe uma proposta irrecusável para vocês irem lá para Charlotte. Ou seja, por lá vocês vão ter igreja, onda dura, e ela vai trabalhar numa multinacional, vai ganhar $30 mil por mês. E, mano, tu tem a tua profissão. E aí? Quer dizer que, então, o homem é o provedor do lar. Mas a tua mulher que recebeu uma proposta muito boa financeiramente e que não vai prejudicar tanto a espiritualidade de vocês, porque vocês estão indo para um lugar que tem uma boa igreja lá para vocês congregarem. Não, eu vou para lá. Então, beleza. Então tu não vai tolher a liberdade da tua mulher. Não. Tá, e se chegar lá e tu não conseguir desenvolver o teu trabalho? Aí ele ficou meio assim, por um tempo ela pode, mas acho que depois eu como homem eu tenho que... Não, cara, não se sustenta na realidade isso, entendeu? Mas então eu vou ficar em casa? Não, cara, então tu pode, tu vai tentar trabalhar, fazer o teu trampo. Mas se não der certo, cara, tu vai limpar a casa, tu vai cuidar da casa enquanto ela tá lá. Esse é o ponto. Entendeu? Agora eu faço uma observação que é qual? Observação. A minha observação é qual? Eu também não entendo que o homem seja o provedor da casa, mas eu entendo que tanto o homem quanto a mulher foram chamados para serem trabalhadores. Isso aí. Para laborar, para usar as mãos, trabalhar. Então, quando a gente toca nesse assunto, não é um convite à indolência. Isso aí. Perfeito. Vamos supor, né? Tipo, sei lá... Ou até o contrário, o próprio homem se torna multimilionário porque, sei lá, um negócio dele deu certo, enfim, e agora não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar, porque não se trata de provisão. Trabalho, antes de ser
meio para provisão, ele é propósito, ele é razão de vida, meio de glorificação. Então, mas tem que ser muito espírito de porco também, né? Pra pegar essas nossas palavras, ó, o cara falou lá, minha mulher ganha 30 conto, partiu maratonar bebê rena. Não é espírito de porco, mas isso aqui é um problema de definição. A galera associa provisão e trabalho como sendo uma coisa só. E o que a gente não percebe, por exemplo, é que trabalho já existia antes da queda. Quando o homem não precisava prover e a mulher não precisava prover para casa. Eles já trabalhavam. Depois da queda, o homem agora vai conseguir o sustento com o suor do trabalho dele. Então, o trabalho se torna penoso depois da queda, mas o homem sempre trabalhou. Porque o trabalho não tem a ver com provisão, necessariamente. O trabalho tem a ver com propósito. Mas o que eu digo até, daí a conversa com ele foi por esse lado dele, mas eu vou cuidar da casa? Sim, cara, tu vai cuidar da casa. Porque no momento, na situação que vocês estão, ela tá lá trabalhando, ganhando uma grana, trazendo o dinheiro para casa e tal, mas a casa precisa ser cuidada. E qual é o problema? Eu até contei a história que eu conheço de um casal, já há décadas, que eles tomaram essa decisão, né? Não deu muito certo o trampo dele e tal, e ela galgou posições na profissão dela. E foi bem, estava indo bem. E era uma profissão, a dela, que ela tinha que, de vez em quando, ser transferida, porque cada transferência era mais um ganho e tal. Então, assim, e não quero, né, dar muitos detalhes, porque é uma família até conhecida aqui em Joinville. Mas, cara, eu acho muito legal essa história, porque como ele, né, mudava de cidade, ele não tinha nem como se estabelecer. Ele não tinha uma profissão que dava para ele chegar lá, tipo, eu sou um advogado e consigo advogar de qualquer lugar. Não. E aí o que acontece? Mano, ele assumiu a casa, entendeu? O homem da casa, no sentido de que ele sabia cozinhar, passar. O cara cuidou da casa. E isso é muito maluco, porque na nossa mentalidade... mas o cara cuidava da casa, velho. Então, a gente estranha isso, mas a gente não percebe que esse nosso estranhamento, ele é cultural. E tudo bem, não estou dizendo que a cultura é ruim, mas assim, ele é cultural, porque a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia ela é contra a preguiça, a indolência. É isso que a Bíblia é contra. Porque a gente associa o cuidar da casa com preguiça, com ficar o dia inteiro, talvez, assim, dormindo ou assistindo série e tal. E que tem aí a ver ali, vou finalizar a trajetória do que eu tava falando da linha histórica, mas que, por exemplo... a gente cortou, não teve problema nenhum, mas foi uma benção esse corte. Foi uma benção esse corte. Não tem problema nenhum. Porque melhorou ainda o que eu ia falar agora. Porque, assim, o Lipão até citou antes, né? Aí, a questão da fofoca ou algo do tipo, né? Mas teve um fator na história que pegou e tirou da família ser esse núcleo produtivo em que homem faz uma parte, a mulher faz outra, os filhos fazem outra, mas todo mundo produz para o sustento da família e tem trabalhos penosos, né? Do lavar a roupa ali, do esfregado, fazer as coisas e tal. Que foi o quê? A Revolução Industrial. Por isso que eu trouxe o Homem de Ferro, a Revolução Industrial, olha. Porque tirou justamente do núcleo familiar a produção e levou para uma fábrica, levou para fora da casa, levou onde crianças trabalhavam, para fora do contexto das pessoas. E aí foi se distanciando cada vez mais da família, o produzir algo, o ofício familiar. O ofício familiar, né? Tanto que tinha o ofício que passava de pai para filho, enfim, foi se afastando disso e foi se levando para a indústria e para as coisas. E o que isso mexe, o que isso gera, né? Isso gera, por exemplo, a nossa concepção de que ser produtivo, trabalhar, é eu sair da minha casa e ir para a indústria, eu ir para o trabalho, eu ir fazer isso. E o trabalho se resumir a isso, e não se resumir a uma vida produtiva, né? De um chamado cultural que Deus tem, e que se eu estou em casa, é para ser produtivo em casa, é para ser produtivo no trabalho, mas é para ser produtivo em tudo, né? Não um chamado de preguiça por um lado, mas sim de ir atrás, né? E fazer acontecer nesse sentido. Muito bom. Muito bom. É isso, gente. Mas a Bíblia não tem, então, um modelo de família? A Bíblia, ela tem um modelo de cristão. Aplique a sua realidade familiar. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, porque eu assisti alguns vídeos, então, criticando isso. Mas poderia ser uma pergunta que eu acho que vale a pena entrar. Que seria assim... Tá abusado, né? Tá abusadamente. Vai lá, Kuipers, eu te escuto. E respondo a tua pergunta. Boa. Porque, por exemplo, eu vi uma das críticas assim, pessoas que estavam criticando, né, o movimento ali do Iago, do Ângelo, enfim, criticando a forma como o linguajar e até usar o termo idolatria familiar com o seguinte discurso. Olha, durante muito tempo nós tivemos pessoas na sociedade, novelas, enfim, atacando a família, atacando a forma de ser família, discursos progressistas, enfim, várias coisas. Então, hoje, ter pessoas que idolatram esse formato de família, na verdade, é bom. É bom porque dá um contrapeso. E aí, o que ele falou, né? Ou o que essas pessoas que eu ouvi falaram? Falaram assim, olha, por quê? Porque, por exemplo... Tudo bem, daí já entrou numa outra esfera que não é nem da igreja, de coaches, né? Porque hoje também tem muito coach que está vendendo esse modelo de família tradicional como sendo também a salvação para
para própria desenvolvimento da empresa, da família, enfim, né? E vendendo isso como a salvação. E, novamente, chamando a idolatria, porque justamente está vendendo esse modelo ideal como um substituto do próprio Cristo, uma redenção para a vida das pessoas, né? Enfim, mas daí a defesa dele era, olha, mas é bom. Então, ele criticou veementemente, você tá atacando isso e tal, e tá atacando a idolatria familiar, atacando tudo aquilo que a gente conversou, enfim. Mas eu acho que ainda é uma pauta que daria pra gente só trocar uma ideia, assim, porque, de fato, hoje não é só na igreja, tem coach, tem todo mundo falando, defendendo isso. Será que tem algo de bom em a gente hoje tá reforçando mais esses contextos, Nossa, enfim? Vocês viram aquela mulher que... Não, enfim. Tem até uma mulher que entrando nessa linha de coach e tal, a mulher falando num podcast, não, porque o homem, quando lava uma louça, ele diminui a sua energia masculina. Então, que é essas linhas assim, né? Do homem ter que gritar, enfim. Cara, idolatria tem que ser como assim. Eu entendo a preocupação, eu acho que até foi o que o Lipão falou no início do podcast, né? De fato, há uma tentativa de se destruir a família, de minar a família e por aí vai. Só que é o seguinte, a gente não pode combater um erro com outro, né? Idolatria é idolatria e precisa ser combatida. E foi muito legal o Iago e o Ângelo terem levantado essa bola, que, repito, o Keller já fala há mais de 15 anos e tal. Até saiu um vídeo do Piper falando sobre isso, que eles mesmos publicaram. Exato, ali. Jesus já fala isso há 2000 anos. Exato, Jesus já fala. Então, mas é muito legal, porque são conservadores, né? A própria Carol e o Ângelo fazem homeschooling e tal. O Iago, né? O próprio Iago, assim, o Iago já teve talvez um pouco dessa fase, né? Anos atrás, assim, tipo porque de fato encanta a gente. E a gente tá tão, assim, sem referenciais que a gente acaba, assim, no primeiro momento, como a tua esposa, já que a gente tirou ela para Cristo aqui no programa, ela olhou porque a gente precisa de referenciais. E parece bonito, parece funcionar, tipo, pô, é assim, tem que ser assado. O homem forte, valente, a mulher delicada e tal, aquela coisa toda e tal. E a gente sempre está em busca de modelos. Porque esse é o lance. Modelos, eles substituem a Cristo. Porque o modelo, ele se torna um legalismo. Mas como assim, Exato. Bibo? Porque quando eu digo que esse aqui é o jeito de ser família crente, eu me dedico a esse jeito. E aí eu acho que por estar fazendo isso, Cristo me ama e me salvará. É nesse sentido que se torna idolatria. É nesse sentido que se torna salvífico. Porque no final das contas, o homem quer salvar a si próprio. Exato. E não reconhece que é Cristo, somente Cristo, que pode salvá-lo. Então, Exato. ele procura regras, modelos para seguir, para salvar a si próprio e dessa forma não precisar se render a Deus e glorificar somente a Ele. Muito bom. Editor, tirando a parte que eu falo do Iago ali, a frase seguinte, e com essa conclusão do Lipão, dá um belo corte, já que tu pediu pra gente ficar de olho. Mas é isso aí, não é? É isso, eu acho que Fechou. é isso. Galera, para ficar bem claro, a gente não é contra. É claro, na verdade, a gente é a favor da família. E a gente é tão a favor que está tirando o peso das costas das pessoas. Lute pela sua família. Isso é uma coisa muito legal, assim. E que fique evidente aqui, né? Quando a gente fala que nós somos a favor da família, somos a favor da família criada por Deus, homem, mulher, Exato, um homem, exatamente. uma mulher que geram filhos quando podem gerar filhos. Exato. E vivem dentro de uma atmosfera de alinhamento, de unidade, de cumplicidade para um propósito que é glorificar o Senhor. E se a sua família é composta por uma mãe, 2 crianças, uma avó e uma tia, é família de Deus também, sim. que é a realidade de muitos lares. Ou os pais, né? Ou homens, que infelizmente a mulher teve uma fatalidade no parto, enfim, e até hoje continua ele, a criança, a sua mãe, a rede de apoio. Isso é família bíblica também, faz parte. E eu termino dizendo o seguinte: a gente muitas vezes fica preocupado com os ataques externos à família. Porque o mundo, o progressismo e o diabo e a Peppa Pig e não sei o quê. A gente fica muito preocupado com os ataques. Mas, gente, o pior pepino para sua família e o pior inimigo da sua família pode ser você mesmo. Entendeu? Pode ser você, o seu pecado, ou seja, e você está ali dentro. E você pode ser o pior problema que a sua família tem. Então, antes de olhar para quem falou aquilo ou aquilo outro, olhe para dentro de si e veja, né, o quanto você pode estar prejudicando a sua família, né? Então, antes de apontar o dedo para discurso progressista, ideologia, isso, não sei o que, não sei o que lá, olhe para dentro de si e perceba que você pode ser, né, o principal dificultador e aí a principal causa da queda e destruição da sua família. Maravilha, Amém. bom demais, gente. Muito bom o episódio. Demais. Galera que curtiu a camiseta aqui da Onda Dura, você pode entrar no site da Onda Dura, ondadurastore.com. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e conferir lá, tem bastante material, camiseta, livro, enfim, para Novidades. você poder E vem para a adquirir. conferência, né? Tem vaga ainda na conferência?
Tem vaga. Tem Não vaga. sei se quando for transmitido vai ter vaga, mas tem qualquer vaga. coisa, tem um link aqui na descrição do vídeo. Se tiver, vem pra conferência que a gente vai até os confins da web. Não, da Terra, no caso, Da né? Terra. Bom Ou demais. de Marte também, né? De Marte. Ó, Elon Musk tá aí. Eu tô num plano já missionário pra Marte. Plantação de igreja em Marte. Não, é missão suicida, né, pastor? Porque quem for não volta, meu amigo. Olha... Não, mas tá muito longe ainda. Mas é assim que mesmo tem que ir pra missão, né, pastor? Tem que ir sem Olha, pensar em morrer, voltar né? atrás, queimar as carroças ali. Que é uma missão mais bíblica do que essa. Essa aí, ó, intergaláctica. Aí sim, hein? Deus abençoe, hein? Falou, gente. Tchau, Valeu. tchau. Com Deus.